Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Tiago e hoje trago aqui um ensinamento que mudou a minha vida, ajudou-me a livrar-me de julgamentos e ressentimentos antigos. É um ensinamento que eu acho que é muito importante e partilhar, principalmente nesta altura, antes do Natal, que é uma altura para muita gente de alegria, de união e harmonia, só que também para muitas famílias é uma altura estressante, é uma altura onde podem disputar alguns conflitos passados entre alguns elementos, alguns membros da família, e para evitar que isso aconteça, para tentar que o Natal seja um pouco mais pacífico entre todos, eu trago aqui um ensinamento bastante importante sobre julgamentos, que pode fazer a diferença na vida das pessoas se realmente colocarem em prática aquilo que vão aprender hoje. É preciso algum trabalho para colocar isto em prática, não é fácil nos livrarmos de julgamentos e amarguras, só que há um método, este método foi passado pelo Criador e gostava de partilhar convosco para que possam ter mais paz de espírito, mais paz na vossa alma. Introdução. Hoje vamos falar sobre as raízes amargas e como essas raízes aprisionam a alma, destroem a paz e a felicidade que as pessoas poderiam sentir na vida. Em Oséias 4,6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Em Hebreus 12-15 diz: cuide para que ninguém fique aquém da graça de Deus e que nenhuma raiz amarga se levante para causar problemas e contaminar muitos. O propósito de Deus é que devemos ter vida e tê-la em abundância. Em João 10,10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude. Então, existem dois tipos de raízes amargas que nos retiram vida e destroem paz. Raízes amargas de julgamentos e raízes amargas de expectativas. Em primeiro lugar, vamos ver o que são as raízes amargas. Então, uma raiz é uma estrutura que é um canal de nutrição para um ser vivo. Ela está normalmente no subsolo e escondida dos olhares. Se a raiz for amarga, a nutrição que flui através dela também tende a ser amarga. E por isso alimenta amargura no nosso ser, na nossa alma. As raízes amargas de julgamentos são muito mais poderosas na forma que controlam as nossas vidas do que as raízes amargas de expectativas. Passo a explicar. Os julgamentos operam no poder das leis de Deus, enquanto que as expectativas operam num domínio psicológico. Contudo, ambas funcionam para nos roubar a vida abundante que Jesus nos prometeu. A semente amarga não só nos rouba a vida, como destrói a vida dos outros à nossa volta, tende a contaminar. Nós não gostamos de pensar que alguém nos pode controlar e que pode causar-nos a agir de formas que normalmente não agiríamos. No entanto, de acordo com as leis de Deus, é possível que alguém nos influencie a agir de uma forma que não agrada a Deus, inclusive quebrando os seus mandamentos. Vamos aqui ver o que é um julgamento. Reparem, dizer que alguém está a fazer algo errado ou algo de que não gostamos não é um julgamento, não é o tipo de julgamento que nós estamos a falar. Isso é um julgamento justo. O que eu estou a falar aqui, o que estamos a falar aqui neste caso é um julgamento controlador, ou seja, que coloca em movimento as leis de Deus. Um julgamento controlador é aquele que carrega emoções muito fortes, ou seja, vai a fundo no nosso próprio ser. Há uma emoção muito forte associada a esse julgamento. Há um grande investimento. As Escrituras dizem em Mateus 7, 1-2: não julguem para que não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para vos medir. Por outras palavras, com a intensidade que julgares, será julgado de volta a ti. Um julgamento controlador é aquele que carrega essa emoção muito forte. Quantas vezes ouviste alguém dizer que está errado a julgar, por causa do que diz em Mateus 7? Errado, isso está errado. O que nós estamos a julgar, neste caso, não é a pessoa, mas sim o pecado, ou seja, um julgamento justo, um julgamento que não é controlador. O que vai julgar não é a pessoa, mas sim o seu pecado. Não é a pessoa, mas sim a sua ação. Isso é um julgamento justo. Não é a alma do pecador, mas sim o pecado que o pecador comete. Portanto, julga o certo ou o errado de um ato, mas não julgues a salvação dessa pessoa. Isso só diz respeito a Deus. Ok? Exemplo prático. A pessoa X é um ladrão e deve arder no inferno, dito com uma emoção muito forte, com ódio, convicção.
Esse é um julgamento controlador que vai voltar a nós mais cedo ou mais tarde. A pessoa X está a cometer um furto. Odeio o que ela faz. Ok? Estão a ver a diferença entre a separação entre o pecado e o pecador? Julgamento correto. Estamos a julgar o pecado e não a condenar a alma da pessoa que o comete, colocando-nos acima de Deus na posição de juízes supremos. Essa pessoa, por mais pecadora que seja, pode vir a arrepender-se e receber a salvação de Deus. Mas se nós não a libertamos do jugo, é sobre nós que caem esses demónios acusadores, pois o nosso coração está a condenar algo que Deus já perdoou. Então, se eu descubro que sofro de um julgamento amargo, de raiz amarga, em relação a alguém, como é que eu devo proceder? Ou em relação a alguma situação, alguma coisa na minha vida que eu tenho um julgamento muito forte. Pode ser um tipo de comida, pode ser uma circunstância que aconteceu, não tem que ser uma pessoa. Em relação a qualquer coisa, pode ser animais. O primeiro passo é anotar numa folha todos os julgamentos de raiz amargo que tenho em relação às pessoas, conhecidas ou não. Ou seja, julgamentos de condenação associados a emoções fortes de aversão, ódio, ressentimento. E este primeiro passo serve para trazer à consciência julgamentos de raiz amarga que carregamos sem nos aperceber. Eu, inclusive, tenho aqui num PowerPoint um quadro que podem fazer. Podem colocar isto num papel, numa folha A4, ou num bloco de notas, fazem um quadro com pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, os nomes das pessoas, e fazem aqui 4 colunas e escrevem julgamentos de raiz amarga, escrevem uma frase sobre os vários julgamentos que têm em relação a essa pessoa, escrevem um julgamento justo, ou seja, como é que devem fazer a separação entre a pessoa e o seu pecado, e escrevem a expectativa, já vou falar sobre as expectativas de raiz amarga, mas julgo mesmo sem falar, conseguem perceber, escrevem uma expectativa de raiz amarga que têm em relação a essa pessoa, ou seja, uma expectativa não correspondida que ficou com ressentimento por trás, e depois escrevem uma expectativa justa, que tem em conta provavelmente as limitações que essa pessoa tem, ou desconhecidas ou conhecidas, que levaram à não realização dessa expectativa. Este é o primeiro passo, é um passo que serve para tomar consciência de onde é que estão esses julgamentos na nossa mente, na nossa alma, escondidos, para que nos possamos libertar deles. O primeiro passo é nós tomarmos consciência. Não há ninguém que pode fazer isso por nós. Segundo passo, escrever num papel o seguinte: poderei eu saber se essa pessoa é tão má como eu penso? Será que eu sei como é essa pessoa ao lidar com o próximo quando ninguém está a ver? Tenho 100% de certeza sobre o caráter dessa pessoa 100% das vezes? Poderei ter a certeza que essa pessoa não se arrepende dos seus erros? Poderei eu ter a certeza que essa pessoa não vive torturada pelas suas próprias limitações, pelos seus próprios pecados? E está a tentar sair e não está a conseguir? Invariavelmente a resposta a todas essas perguntas é não sei. Logo, se eu não sei, não sou Deus, não conheço tudo, não conheço todas as dimensões desse ser humano, por uma questão lógica eu não posso julgar a sua alma baseado num preconceito, num momento ou num erro que essa pessoa cometeu num determinado instante. Pois isso seria um julgamento injusto que exclui tudo o que eu não sei sobre essa pessoa. Terceiro passo. Arrependermos-nos do julgamento de raiz amarga e entregar a Cristo o poder de remover esse julgamento do nosso coração e de nos conceder o perdão. Por mais que nós queiramos, nós, pelo nosso próprio poder, não vamos conseguir muitas vezes perdoar, nem remover esses julgamentos. E é aqui que vem a humildade de entregarmos a um poder maior do que nós. Neste caso é a Jesus Cristo, que é aquele que tem a possibilidade e tem o poder de nos perdoar de todos os julgamentos, de remover todo o pecado de não perdão do nosso coração. Então, o primeiro passo, o terceiro passo, que é o arrependimento, pode demorar algum tempo, dependendo da gravidade do julgamento de raiz amarga. Há pessoas que precisam de fazer jejum, oração, sacrifícios de confissão, confessar a outra pessoa aquilo que estão a sentir, mostrarem-se arrependidas em relação a isso. Muitas vezes até, inclusive, falar com a pessoa com quem temos um julgamento de raiz amarga. Recorrer à escrita para abençoar a pessoa que temos julgamentos de raiz amarga, escrever coisas boas em relação a essa pessoa, trazer à memória bons momentos que tivemos com ela, imaginar Jesus Cristo a perdoá-la. Há várias estratégias. É um trabalho intenso,
difícil, mas que vale muito a pena, pois devolve-nos a alegria e a liberdade em relação a esse julgamento. Ele é removido do nosso ser. Ou pode ser removido do nosso ser. Existe trabalho da nossa parte. Vamos então ver o que é uma expectativa. A expectativa é um desejo intenso que algo se realize e tem o poder de controlar a vida dos outros. Se for amarga, eu aqui não concluí o que tinha para escrever, mas acho que tenho aqui na apresentação do PowerPoint algo sobre a expectativa. Expectativa de raiz amarga. Enquanto que o julgamento de raiz amarga coloca em ação os desejos de Deus, levando a uma condenação, a expectativa de raiz amarga tem efeito sobre a vida dos outros, como já tinha referido. Portanto, quando nós temos uma expectativa muito forte em relação a uma pessoa, isso pode influenciar o comportamento dela, fazendo algo que ela não quer ou não deseja. Por exemplo, a mãe e o pai são médicos. Têm uma expectativa muito grande, aliada a uma emoção muito forte que a filha seja médica. Quando a filha não corresponde a essa expectativa, os pais ficam desiludidos. A filha sente pressão para ser médica e vive sob essa pressão e ansiedade constantes. Portanto, a expectativa de raiz amarga dos pais, de certa forma, controla a vida da filha sem que eles próprios tenham consciência disso. Ok? E o passo para libertarem a filha, o passo para os pais libertarem a filha desta pressão e desta ansiedade, se repararem que ela anda a sofrer com isso, é o mesmo passo que leva à libertação do julgamento de raiz amargo. É os pais terem a consciência que a filha tem livre-arbítrio, pode escolher fazer o que quer com a sua vida e deve ter esse direito. Portanto, os pais, se realmente amam a filha, se é um amor verdadeiro e se querem o melhor para ela, devem fazer os mesmos passos que levam à libertação de um julgamento de raiz amargo. Ou seja, o primeiro passo é notar as expectativas de raiz amarga que temos em relação às pessoas. Claro que há umas que são positivas e só querem o bem das pessoas. Portanto, nenhum pai deseja que a sua filha, acho eu, prefere que a sua filha seja stripper em relação a ser advogada ou ser médica. Não é isso que está em questão. A questão é, uma vez feita a tomada da decisão da pessoa e ela está na idade adulta, se nós queremos criar um bom ambiente, se nós queremos realmente acolher e estar lá para ela, nas suas quedas, estar lá para acolher, se não formos capazes de perdoar, se não formos capazes de nos livrar de certos julgamentos, de certas expectativas, nunca irá existir paz. E claro que chega um momento em que essa pessoa, se estiver num comportamento errado, deve deixar esse comportamento errado para nós podermos acolhê-la. Portanto, tem que haver um limite também nas situações e esse limite deve ser negociado. No entanto, quando vemos que essa pessoa não está a prejudicar ninguém, nem a ela, nem aos outros, portanto, obviamente não estamos aqui a falar de uma pessoa que vai escolher um estilo de vida em que está a cometer crimes, não é? Estamos a escolher, por exemplo, uma pessoa que opta por uma carreira em que os pais, se calhar, não veem como tendo tanto estatuto ou tanta importância social, mas que não deixa de ser uma carreira ou uma ocupação que deixa a pessoa realizada ou que é boa, de certa forma. A pessoa tem uma contribuição, por mais pequena que seja, muitas vezes é invisível, só que os pais não reconhecem como sendo importante. Neste caso, se a pessoa está bem, se a pessoa está satisfeita, é importante haver uma libertação dessa raiz amarga para que ambas as partes possam ter um relacionamento positivo. Ok? Estão a entender como é que funciona? Portanto, isto não é permitir tudo, da mesma forma como o julgamento existe um julgamento justo, também existem expectativas justas e que devem ser negociadas de forma autêntica através do diálogo. Ou seja, se nós reparamos que temos uma expectativa de raiz amarga muito grande em relação a alguém, é importante entrarmos em contato com essa pessoa e explicarmos: olha, eu esperava que tu fizesses isso, porque é que não estás a fazer? Tentar compreender as razões do próximo, para que haja um entendimento, para que haja um diálogo, para que as pessoas não criem barreiras, não criem muros onde podem ser criadas pontes. Porque muitas vezes os muros levam à conclusão de que as pessoas estão a fazer algo errado. E não é. Muitas vezes os muros é porque as pessoas não compreendem a pessoa, os desafios que a pessoa está a passar do outro lado. Muitas vezes as pessoas estão a tentar se livrar de vícios ou pecados que os outros não conhecem e isso cria uma barreira muito grande de vergonha
e faz com que o diálogo não aconteça. Mas se as pessoas começarem a abrir as portas, se as pessoas começarem a perguntar: está tudo bem contigo? Precisas de ajuda? Em vez de tentarem logo partir para a condenação e para a acusação, falando mal, em vez de se aproximarem da pessoa que tem um problema, que tem uma depressão, que se afastou, e tentarem perceber porquê, tentarem perceber o que é que está na causa, na raiz. Pronto, é só... Eu acho que esta é a mensagem, ou seja, basicamente é um convite ao diálogo, é um convite à autenticidade, é um convite à vulnerabilidade como força, em vez da vulnerabilidade como uma fraqueza. Eu acho que este é o caminho que a humanidade deve tomar, se nós queremos evitar guerras e se queremos realmente ser justos no verdadeiro sentido da palavra, como Deus deseja. Não é justos no sentido em que deixamos de julgar e diferenciar entre o certo e o errado, é justos no sentido em que estamos abertos ao diálogo, estamos abertos a negociar, e é justo também em relação às expectativas que temos uns para os outros, para não fazer e nem cair no erro de criar raízes amargas, tanto no julgamento como nas expectativas, ok? Espero que este vídeo te seja útil, espero que ajude muita gente, muitas famílias, neste Natal, a libertarem-se de conflitos. Lembrem-se, podem sempre criar este quadro. Este quadro vai ajudar muito, é um bom exercício para fazer em família, principalmente antes do Natal, em relação aos julgamentos de raiz amarga e a expectativa de raiz amarga, para que nós realmente possamos nos encontrar de uma forma leve, de coração leve, em vez de nos encontrarmos de coração pesado e cheio de ressentimentos, amarguras e coisas mal resolvidas. Ok? Meu nome é Tiago, espero que este vídeo ajude e muito obrigado por terem assistido até ao fim. Até mais. Obrigado.